que correm do trono, águas que curam quem livra. Então, gente, neste domingo nós teremos a festa do batismo de Jesus. Mas de qual batismo nós estamos falando? O batismo de Jesus, ele representa o que para nós? E o que é que significa o batismo antes de Jesus? Como essas coisas eram vistas antes, né? Então, o contexto em que o evangelho é narrado é esse. Jesus se encontrou com João Batista no vale do Rio Jordão, né, que fica nas bordas do deserto de Judá. E dizem que esse lugar hoje chama-se Qasr el-Yahud, né, que fica na margem oriental do Rio Jordão, ali 10 quilômetros do Mar Morto, tá certo? Então foi ali que João Batista começou a exercer a sua missão profética. No fundo, a pregação feita por João mostrava a urgência da conversão, tá? Justamente tendo em vista o iminente julgamento e a intervenção de Deus na humanidade, né? O que, aliás, Jesus também pregou depois, tá certo? Diz um dos textos: pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, João. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera divina? Isso aí está em Mateus 3, no versículo de 5 a 7, tá bom? Jesus, após ser tentado ali pelo demônio, né, voltou e tal, e também pregava a mesma coisa: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. E eu estou falando isso para explicar que a pregação de João passava pelo rito da purificação pelas águas. Veja, a literatura mostra que o judaísmo conhecia vários ritos de imersão na água, e eles sempre estavam ligados a contextos de purificação ou de conversão. Nós sabemos, inclusive, que um desses rituais era usado ao se admitir prosélitos na comunidade do povo de Deus, ou seja, dos judeus, né? Eu falei aí prosélito, quero explicar aqui o que é prosélito. Ela vem do grego prosélitos, que significa estrangeiro naturalizado. No Novo Testamento, esse termo era usado para designar os gentios, né? Gentios eram aqueles que não eram judeus, né? Que se convertiam ao judaísmo, tá bom? Voltando aqui. Dessa forma, a imersão na água significava ruptura com a vida passada, né? Fazendo a pessoa nascer para uma vida nova. Novo nascimento, um recomeço, por assim dizer, né? Ocorre que essas imersões na água já eram um ritual aceito na comunidade judaica. E ocorre também que o batismo proposto por João Batista era um ritual de iniciação na comunidade messiânica. Então, ao se aceitar esse batismo, se renunciava ao pecado e se convertia a uma vida nova. Ou seja, passando a fazer parte dessa nova comunidade messiânica. Trazendo um pouco mais de contexto, lembremos que Jesus vivia na aldeia de Nazaré, lá na Galiléia, e foi lá que ele ouviu falar de João Batista e da sua pregação. Ele soube certamente que João era aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz exclama, abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Também, certamente, ouviu dizer que João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins.
que alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Pois bem, então Jesus o procurou nas margens do Jordão e aprovou o seu apelo à conversão dos homens. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Né? Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João 1, versículos de 6 a 8. Depois de pouco tempo, Jesus resolveu que era tempo de ele próprio entrar em cena e também receber o batismo de João. Um pouco antes, né, de Jesus chegar em João, João já estava perdendo a paciência com os judeus, né, os fariseus, os saduceus, que ficavam ali lhe fazendo perguntas, lhe enchendo a paciência. Não sei o que, quem lhe enviou, não sei o que. E João disse para ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da cólera divina, da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos o Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Mateus 3, de 7 a 11. O fato de Jesus entrar em cena significa o começo de um novo tempo, o tempo da nova aliança. O tempo em que o próprio Jesus se encontra com os homens para lhes oferecer a vida e a salvação. Lucas, no seu evangelho, ele admite que João Batista tenha sido a última testemunha de um tempo salvífico, esse tempo da antiga aliança. E disse Jesus: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para aí entrar. Irmãos, montem assim um filmezinho na sua cabeça e vejam como vocês retratariam esse encontro magnífico, esplendoroso entre Jesus e João Batista. Como é que você imagina isso? Feche os olhos aí, imagine essa cena. Ora, Jesus saiu da Galiléia com a intenção de encontrar João no local em que ele batizava, ou seja, no Rio Jordão. E Jesus também desejou ser batizado por João, mas acontece que João se recusou a fazê-lo. Né? Diz lá o texto: eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Então Jesus olhou com aquele olharzão carinhoso, misericordioso, e disse por João com toda paciência: deixa por agora, pois convém cumprirmos a justiça completa. Então João baixou a cabeça e concordou. E já estavam no rio, e João, colocando a sua mão na cabeça de Jesus, o fez submergir, ou seja, mergulhar. E depois que foi batizado, Jesus saiu logo da água. Naquele instante, os céus se abriram e Jesus viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Em seguida, do céu se escutou uma potente voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Nesse momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi o exato momento em que se revelou ao mundo inteiro a missão e a identidade de Jesus. Eu tenho falado bastante de João Batista e eu gosto de ensinar essas coisas. De onde veio esse sobrenome de Batista? Então, Batista
vem do grego batisté, que significa o que batiza, ou então aquele o que imerge. No grego ele está relacionado com o verbo batismo, que significa batizar, lavar, imergir, mergulhar algo. Tá bom? Então quando você ouvir falar em João Batista, saiba que esse Batista significa isso. Vamos falar aqui do que representa para nós o batismo de Jesus. Então, tanto os judeus quanto nós, cristãos, não nos contentamos apenas em que Jesus foi um judeu pleno. Também foi preciso deixar bem claro que a Torá, a lei, né, para os judeus, também se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vocês poderiam perguntar, como ocorreu isso? Como se deu essa coisa? E aí diz o Evangelho, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Então, cabe a pergunta, o que a pomba tem a ver com isso? Olha, eu estou tentando lhe colocar coisas que você normalmente ouve, mas assim você nunca talvez não tenha se importado de saber o porquê das coisas, né? A pomba, ela é chamada em hebraico de ioná, e representando para eles aqui uma ave frágil, mas de muita docilidade. E por causa disso, os judeus fizeram dela o símbolo da paz e do povo de Israel. Então, como a pomba só pode se defender com suas duas asas, Israel tem as duas tábuas da lei, né, que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Deu para ligar aí? Pois é. Então foi assim que a pomba passou a ser imagem da presença divina e o símbolo da Torá. Tá certo? Então, vamos falar aqui também do que significava o batismo antes de Jesus. Existia isso? Antes de Jesus, o povo judeu também associava o batismo à circuncisão. Circuncisão é você cortar a pelezinha, pintinha da criança, né? Então, o batismo era também um ritual judeu de purificação espiritual, envolvendo mergulho na água. E saibam vocês que no Antigo Testamento tinha o ato de se lavar as mãos antes das refeições. E aí vem uma palavra nova, talvez, para vocês. Abluções, né? Que eram práticas religiosas de purificação. Então, abluções eram cerimônias de purificação realizadas com água. Essa palavra ela vem do latim ablutio, que significa lavagem. Vamos falar aqui também, era antes do batismo de João, se Jesus tinha sido batizado quando criança. Então, algumas pessoas confundem batismo com circuncisão. Jesus foi circuncidado, tá? E passou por esse ritual. Então, a principal diferença entre eles é que o batismo é um sinal da nova aliança, enquanto a circuncisão era o sinal da antiga aliança. A circuncisão era um rito de inserção no povo eleito de Deus e era realizado no 8º dia do nascimento da criança. Jesus passou por isso. No antigo Israel, era um sinal de aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Já o batismo é um sinal da nova aliança, representando a inserção do cristão na igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. E é isso aí, irmãos. Eu falei bastante sobre o batismo. E por falar em batismo, você lembra da data do seu batismo? Acho que não, né? Quase ninguém lembra. Então procure saber com seus pais ou então na igreja onde você foi batizado. É muito importante. Sabe por quê? Porque foi nessa data que você de fato nasceu. Nasceu para Cristo. Está no meio do povo de Deus. Então agradeçamos a nossos pais que nos levaram à pia batismal. Agradeçamos a quem ministrou o sacramento.
do batismo. Agradecemos aos padrinhos e madrinhas, né? E a toda a comunidade que nos acolheu. Faça um esforço e procure saber mais sobre o batismo. E você pode saber disso lendo o Catecismo da Igreja Católica. Lá no Catecismo, dos parágrafos 1210 a 1301, fala tanto do batismo quanto da confirmação. Tá bom? Quero fluir Shalom. com as águas. Eu quero beber da tua fonte. E quero participar. Tu és a fonte sem